Uma lista enorme de alimentos, uma confusão na montagem dessa lista, uma confusão na explicação para o paciente. Essa é a lista de substituição que aprendemos na faculdade para entregar para o nosso paciente durante o atendimento nutricional. A verdade é que aprendemos na faculdade que ao prescrevermos o cardápio, devemos entregar uma lista de substituição. Eu diria que em tempos de hoje, diríamos que é quase uma apostila, um e-book. Podemos dizer que esse paciente fica até perdido. A verdade é que a primeira sensação que causa para nós e que causa para o paciente é uma facilidade. Ele tem a sensação, ou a falsa sensação, eu posso dizer, que ele vai ser contemplado com aquela lista. Nossa, eu vou ter muitas opções durante o meu dia, eu não vou enjoar do meu cardápio, aquilo vai me facilitar. E nós percebemos que durante os próximos dias esse paciente se desmotiva, desmarca a consulta e não consegue fazer. O grande culpado é a lista de substituição. Meu nome é Adriana Fanaro, eu sou nutricionista de consultório há 18 anos e há 6 anos eu ensino nutricionistas a faturarem até R$15 mil por mês com o atendimento nutricional. Nesse canal você vai encontrar conteúdos que farão você também faturar até R$15 mil por mês com o atendimento nutricional baseado em uma consulta nutricional que fideliza o seu paciente, que capta mais pacientes e que fazem você atender o seu paciente. Bom, a lista de substituição é dos ativos mais poderosos que fazem com que o seu paciente possa aderir à dieta. Sim, essa é uma justificativa legítima do paciente. Eu queria que você entendesse que todo mundo tem medo na hora de falar assim, vamos fazer dieta? A primeira coisa que o paciente fala é assim, eu não consigo manter a dieta por muito tempo. Eu sempre escuto o seguinte, fazer dieta é fácil, o difícil mesmo é manter a dieta. Eu não consigo comer pão de queijo todos os dias. Eu não consigo comer queijo Minas todos os dias. Eu não consigo comer ovo todos os dias. Eu não consigo comer a crepioca todos os dias. Sim, muitas das vezes os nossos pacientes comem a mesma coisa todos os dias. Mas a partir do momento que a gente faz a prescrição dietética, ele já diz, mas eu tenho que comer isso todos os dias? Então essa é a primeira dificuldade que a gente encontra dentro do consultório de nutrição. Essa é a primeira objeção. Existe fazer uma lista de substituição? Existe, mas nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como fazer as 3 formas mais eficientes de manejar essa lista para que o seu paciente se sinta contemplado, para que ele tenha resultado, para que melhore a adesão da dieta e para que você, nutricionista, sinta que esse planejamento dietético faz sentido. O que eu percebia muito nas minhas prescrições é que aquela lista, além de tudo, não fazia muito sentido, porque ela vinha uma lista em geral pronta, né? E aí eu tinha que tirar muitos dos alimentos, porque muitas das vezes o paciente, ou eu não queria que ele comesse o que tinha lá, porque parecia aquelas dietas onde você só manobra calorias. Então eu falava assim, às vezes na lista de substituição tinha uma bolacha recheada, por exemplo. 2 bolachas recheadas é igual a X quantidades de pão. E aí o paciente dizia, posso comer 2 bolachas recheadas? Bom, ali tá dizendo que ok, né, pela quantidade de calorias. Mas se a gente for parar para pensar o que você gostaria que a longo prazo acontecesse, você diria, eu não gostaria que a bolacha recheada fizesse parte integrante de um hábito alimentar desse meu paciente, que vem aí de um histórico, por exemplo, de obesidade, vem de um histórico de diabetes, vem de um histórico de hipertensão. E aí o que eu aprendi nessa jornada, tá? E eu quero te mostrar, e o que eu ensino aos meus alunos que dão muito resultado. Existem 3 formas para a gente fazer essa lista de substituição. E a primeira forma é baseada na estratégia nutricional que você vai usar para esse paciente. Imagina que você vai atender
um ciclista e que nessa estratégia nutricional para o ciclista você está baseando a sua estratégia em um aumento de carboidratos. Então que o equivalente calórico para o ciclista ele é muito importante. Você não quer causar nenhum déficit calórico para esse seu atleta, amador ou para esse seu atleta mesmo. Então todas as suas refeições ou todas as suas substituições, porque nós podemos fazer as substituições tanto por alimentos quanto por refeições, elas podem sim ser baseadas em quilocalorias. Faz sentido para você? Já vai fazendo assim, já vai me pontuando nos comentários se isso está fazendo ou não sentido para você. Mas eu vou te dar um outro exemplo. Se eu estiver falando de um paciente diabético, talvez fazer por quilocalorias essa lista de substituição, e quando eu falo lista, eu estou falando uma substituição por refeição ou por alimento, talvez não faça tanto sentido assim. Poxa, Adri, mas não faz sentido por quê, né? Você faria como uma lista de substituição para um paciente diabético? Talvez eu faria pela segunda forma que eu quero te explicar, que é por nutriente-alvo. O nutriente-alvo para o diabético, ele é extremamente importante. E se a gente parar para pensar, quando a gente pensa no paciente diabético, quais seriam os nutrientes-alvo a serem ajustados na dieta dele? Fibra, carboidratos complexos, que já contemplam as fibras, magnésio, piridoxina. São alimentos que eu tenho que priorizar e que nem sempre são alimentos dos mesmos macronutrientes. Vou te dar um exemplo clássico: banana e castanha do Pará, ricas em magnésio, mas uma está nos lipídios, né, as oleaginosas, e a banana está ali nos macronutrientes carboidratos. Então, elas estão presentes em dois macronutrientes diferentes, mas elas estão ali unidas por um único micronutriente, que é o micronutriente magnésio. Então, para um paciente diabético, eu posso escolher fazer a minha lista de substituição por nutriente-alvo e ainda assim bater as quilocalorias ao final. Quando eu faço essa prescrição dietética para esse meu paciente diabético, ela vai ficar muito mais individualizada do que eu fechar minha cabeça como se nada mais existisse para ele e só pensar em quilocalorias. Eu como nutricionista, eu atendo há 18 anos, eu me sinto muito mais confortável, eu tenho muito mais resultado desta forma do que quando eu falo para o meu paciente diabético substituir a banana pelo pão. E aí o paciente fala assim, mas é a mesma coisa? E aí, quer ver os clássicos do paciente fala assim, mas eu posso comer banana? Quem nunca ouviu falar isso? Banana é rica em magnésio. Magnésio é um nutriente-alvo para o paciente diabético. E entenda, aqui não é uma prescrição. Eu não estou fazendo uma prescrição dietética. Eu não estou fazendo uma recomendação. Aqui de nutricionista para nutricionista, estou dizendo para você que quando estamos lidando com um paciente diabético, nós temos sim que lidar com e olhar para o nutriente-alvo. Então a gente já falou sobre pensar nas calorias, quando a gente está falando de um ciclista, por exemplo. A gente pode pensar no nutriente-alvo quando a gente está falando de um diabético. E existe uma terceira forma que eu posso pensar na minha lista de substituição, que é pensar no macronutriente. Eu posso fazer uma lista de substituição pensando somente no macronutriente. E aí eu vou te dar um exemplo completamente diferente, por exemplo, de um paciente que deseja um ganho de massa isenta de gordura. No dito popular, a hipertrofia. Então o paciente chegou para você e falou assim, olha, eu quero ganhar massa muscular. Né? Lá na academia o cara fala, eu quero ficar bombado. Você vai falar para ele, então a lista de substituição deste paciente, ela vai ser baseada em fazer esse paciente ganhar massa muscular. Então eu vou sempre fazer a substituição baseada em macronutrientes. Então a proteína substituída por proteína, esse paciente pode substituir a proteína por carboidrato? Não, o carboidrato por carboidrato, o lipídio por lipídio. Então, se a gente pegar a recomendação de carboidrato entre 5 a 7 gramas por quilo de peso,
Gostaria que, e se fosse meu paciente, eu diria para ele, eu gostaria que você consumisse de 5 a 7 gramas por quilo de peso de carboidrato, eu gostaria que você consumisse 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, ao longo do meu cardápio, as minhas substituições precisarão alcançar a minha recomendação. Diferente do meu paciente diabético. Ela precisa alcançar qual recomendação? De magnésio, de fibra, de peridoxina. Então entenda que a lista de substituição convencional faz com que você perca o seu paciente. Porque não faz nenhum sentido na cabeça dele. Mas porque primeiramente não fez nenhum sentido na sua. E aí você não consegue explicar para ele. A gente começa a explicar para ele e na hora dá aquele conforto, porque ele fica com aquela apostila toda e ele fala, tá bom que eu tenho muitas substituições. E aí depois, ao longo do tempo, você recebe a mensagem dele assim, quando eu conseguir fazer toda a dieta, quando eu me encaixar, eu te mando mensagem pra gente voltar. Será que essa é a sua intenção? Quando ele conseguir se encaixar, você manda mensagem para ele te manda mensagem para voltar? Ou era para tornar aquilo mais fácil? Ou era para realmente para ele conseguir fazer? Então as etapas da prescrição dietética eu calculo o cardápio, defino quantidade de calorias, defino quantidade de macronutrientes, o que chamamos de conduta nutricional, defino qual estratégia nutricional eu vou seguir e defino qual é o passo e a forma da lista de substituição. E qual é a forma que eu vou usar a lista de substituição? Por estratégia nutricional, eu vou usar a forma por nutriente-alvo, eu vou usar a forma por macronutriente. E quem define o tipo e o objetivo do meu paciente? Quem é o paciente? Ele que deseja o quê? Então ele é quem define. Eu espero de verdade que esse assunto, que provavelmente você nunca viu entregue desta forma, tenha feito muito sentido para você. E nesse canal você vai encontrar assuntos como esse, para que você possa viver de atendimento nutricional de verdade, para que você possa saber o que fazer frente a frente com o seu paciente. E se você gostou, dá um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo e aproveita, já se inscreve no canal. Porque mais vídeos como esse, para te ensinar como faturar até 15 mil reais por mês com atendimento nutricional, vão acontecer. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!